Seguinte, segunda-feira, dia de véspera de Fluminense e River Plate no Maracanã, a gente traz informações falando sobre essa partida. Vou pedir para você deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor, que isso com certeza ajuda bastante a gente por aqui. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Bem, vamos lá, tá? As informações que eu vou dar aqui agora, quem tem o OneFootball instalado já conseguiu assistir com bastante agilidade, tá? Não necessariamente assistir, né? Ler, né? Aqui você acompanha a opinião com a informação. Lá no OneFootball, quem tem a informação, né? Quem queria só ler a notícia já tinha lá com o aplicativo. O link tá aqui embaixo na descrição. Vai lá, faz o download, eles dão uma moral aqui pra gente e você com certeza vai lá também para dar uma moral para eles e para se dar uma moral e ficar bem informado. Vamos lá, cara. Seguinte, a gente abre falando, as notícias são sobre os jogos de amanhã, sobre o jogo de amanhã e sobre os jogos que se tem na sequência. Mas a gente ainda fala do jogo passado. Porque o Fluminense poupou no jogo passado. E segundo o Alexandre Losetti, durante o Seleção Sport TV, eu estava dando uma olhada de tarde, mas eu não estava conseguindo gravar, né? Na hora para poder trazer aqui em vídeo. Durante o contexto ali da discussão e tal, foi um Seleção Sport TV diferente, né? Feriado e tal. E o Alexandre Losetti estava trazendo, ele trouxe como comentário. Não me pareceu que ele estava dando uma opinião, me pareceu que ele estava dando uma informação de fato. Depois eu até fui ver, falei, cara, será que o Netflu até replicou com uma informação também? Ou seja, não foi só a minha análise isso. De que o Fernando Diniz e a coisa central ali dele sobre poupar ou não poupar e etc. no jogo contra o Paysandu ou no jogo contra o Fortaleza era de que, independente do jogo ser do Brasileirão e etc., todas as competições iam ser tratadas igual, isso aí a gente já falava direto, mas que a escolha de poupar contra o Fortaleza é que, contra o Paysandu, os jogadores iriam jogar tendo o controle da bola o tempo inteiro, tendo o jogo o tempo inteiro e etc., e isso desgastaria menos os jogadores. Jogar contra o Paysandu desgasta. A intenção do Diniz, e esse é um fato, tá? A intenção do Diniz é não poupar nunca. A gente já fala isso desde 2019 e eu já falo isso aqui também. Depender do Diniz, não poupa nunca, não. Ele depender dele, poupa ninguém nunca. Então, assim, é óbvio. Mas o Diniz é o chefe da comissão técnica, né? O treinador, é a cabeça da comissão técnica que vai envolver tanto a fisiologia, quanto o médico, quanto a preparação física. Então, assim, tudo isso é uma decisão tomada em conjunto e, obviamente, o Diniz apanha, assim como também quando ganha, o Diniz recebe o mérito, né? Da parada também, que às vezes também é muito mérito de outros caras também. Então, assim, dependendo do Diniz, ele não poupa nunca. Então, a lógica era, vamos poupar contra o Fortaleza, porque vai ser um jogo extremamente cansativo. Aonde que eu vejo furo nessa ótica aí? É que os jogadores atuaram no segundo tempo. O quarteto, na realidade, poupado mesmo, Marcelo e Felipe Melo, Marcelo já não jogou contra o Paysandu, né? Poupados mesmo do jogo contra o Fortaleza foi Felipe Melo e Samuel Xavier. Porque os outros 4 jogadores de frente que foram poupados, que são a criação e a definição desse time, John Arias, Ganso, Kenny Cano, os 4, 2 deles jogaram 50 minutos, segundo tempo inteiro, e os outros 2 jogaram 40 minutos do segundo tempo, num jogo extremamente físico, corrido. Então, assim, querendo ou não, é algo que chama um pouco a atenção. O Fluminense, de fato, é um time que deveria ter poupado contra o Paysandu. E se poupasse contra o Fortaleza, beleza, etc. Entendo a lógica, ia cansar mais, tá ok. Agora, dentro dessa lógica, desse caso, não bota para jogar no segundo tempo, né? Sobre a escalação do jogo contra o River Plate, a gente fala sobre a volta de Marcelo. O GE. Globo deu essa notícia, o Vitor Lessa também deu essa notícia de que Marcelo vai para o jogo amanhã e é muito provável que ele seja titular contra o River Plate. Marcelo não joga desde o último jogo da Libertadores, são 2 semanas sem atuar, né? 2 semanas sem jogo pela Libertadores aí e 2 semanas sem jogo de Marcelo, ele sai no início do jogo contra o The Strongest.
vai pro jogo contra o River Plate. Aparentemente, segundo o Lessa, teve uma grande conversa, uma longa conversa entre o Marcelo e o Diniz ao longo do treinamento da segunda-feira, e o jogador deve ser escalado como titular. Voltam todos os jogadores, está todo mundo à disposição entre os titulares ali, né, principalmente, e o time deve ser escalado com aquela escalação que já vem se tornando um padrão, que é Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, Alexander voltando para volância, Alexander e André, John Arias e Ganso, Keno e Cano. Esse é o provável time para o jogo contra o River Plate. A tendência é que isso seja mantido. Se tiver alguma mudança, porque o Diniz quis mudar, não tem questão física, ou pelo menos nada ainda no dia anterior da situação, né? Claro, o Keno pode ficar gripado, né? Foi o que aconteceu num dos últimos jogos aí. O Keno ficou gripado e isso mudou um pouquinho o que era a programação do jogo. Mas hoje a escalação titular é essa. O Fluminense, que tem uma sequência, para quem acompanha aqui o Raiz Tricolor um tempinho, eu até já falei isso já algumas vezes, que o Fluminense tinha uma sequência ali muito pesada de viagem indo para Belém e Fortaleza, mas depois pegava uma sequência que era, sensacional. Em casa, River Plate no Maracanã, Vasco no Maracanã, aí viaja Cruzeiro em Belo Horizonte, a segunda menor viagem, né? Só depois de São Paulo. Cruzeiro em Belo Horizonte. Aí volta para Cuiabá em casa, Botafogo, que é fora, mas é no Rio de Janeiro, que é no Engenhão, né? Não tem viagem. E aí entra na sequência, enfim, são 6 jogos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 6 é porque tem eu olhei aqui e falei, cara, não, era pra ter 6, era pra ter esse outro. É porque entre o jogo do Cuiabá e o jogo do Botafogo, tem um jogo da Copa do Brasil. E, enfim, dependendo do sorteio, o Fluminense pode jogar a ida em casa, e aí seriam 6 jogos seguidos, só com uma viagem, que é contra o Cruzeiro, né? Uma viagem muito próxima. Inclusive, o Fluminense pode até jogar a primeira fora e jogar no Rio, né? Porque ele pode pegar o próprio Botafogo e o Flamengo, por exemplo, nesse sorteio da Copa do Brasil, e aí vale a informação para você também. O sorteio, informação básica do sorteio da Copa do Brasil é o seguinte: o Fluminense está no pote 1. E quantos potes tem? Um só. Exatamente. O sorteio da Copa do Brasil acontece nessa terça, a partir de 1h da tarde. A gente vai estar em live aqui a partir de meio-dia. Eu não confirmei ainda, mas acho que eu, o Fio e o Lessa. Acho que eles dois, eles tinham me dado ok antes que a gente ia fazer junto mesmo. O Lessa lá direto da CBF, o Fio direto da casa dele e eu direto da minha casa também. A gente faria no canal 20, no Raiz Tricolor e no canal do Lessa, tudo junto. Mas de qualquer forma, no Raiz Tricolor tem live. A partir de meio-dia a gente vai fazer o sorteio. Fazer o sorteio não, né? A gente vai transmitir aqui o sorteio. E o Fluminense, como eu falei, só tem um pote agora. E o Fluminense ficará dentro desse pote, poderá enfrentar qualquer um dos outros 11 clubes. Perdão, dos outros 15 clubes. São 16 clubes nessa fase. Pote único, saem dali as oitavas de final. Depois tem outro sorteio, quartas de final. E aí no sorteio das quartas você já faz a sequência toda. Adversários que o Fluminense pode enfrentar, em ordem do ranking da CBF: Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Sport, que é o único time desses 16 que está na Série B. Provavelmente eu li Fluminense, né, como Fluminense, mas o Fluminense não pode se enfrentar. Só para poder fechar a informação certinha aqui, e a opinião, na verdade, certinha, o sorteio acontece amanhã e os meus preferidos, o que não significa que vai ser fácil, etc. Não, meu amigo. O Sport talvez seja o time mais fraco de todos os 16, né? Até porque tá na Série B, a prioridade principal absurda é a Série B e tal. E o Sport vai escolher os preferidos dele também. E mesmo nesses preferidos é capaz da torcida olhar e falar assim, e a gente não é favorito. Então assim, eu tô escolhendo os meus preferidos, tá? Pra se enfrentar. É o Sport. Pelo mesmo contexto, o Sport tá bem. Joga a final da Copa do Nordeste quarta-feira agora, foi campeão tranquilamente, campeão pernambucano. Na Série B estreou com empate agora, tá com jogos atrasados. Parece um time organizado, interessante, treinado pelo Anderson Moreira. Mas é um time pra Série B. No ano passado, quando a gente enfrentou o Cruzeiro, um monte de gente falou, Cruzeiro, já fomos eliminados e tal. Tá. No ano passado a gente enfrentou, a gente ganhou por 2-1 no Maracanã, e quando a gente fez 3-0 lá no Mineirão, eles foram aplaudidos no final. Você falou, por quê? Foram aplaudidos porque a prioridade dos caras era a Série B. Os caras, quando enfrentaram o Fluminense, falaram,
Dificilmente a gente vai passar. E esse sentimento ali também relacionado ao esporte, acho que pode favorecer a gente, além da diferença financeira e técnica de um time que tá na B e um time que tá na A. Mas pra não ficar muito em cima do muro, da Série A, Bahia me parece muito interessante, principalmente pensando no momento de agora, lembrando que os confrontos vão ser tipo daqui a 2 semanas e daqui a 4 semanas, é muito tempo, pode ter uma mudança geral, então minha opinião de agora. Bahia me parece muito interessante, Santos me parece muito interessante, esses dois por terem elencos um pouco mais fracos, né? E América Mineiro, aí esses dois me parecem interessantes, tá? Pela questão do time, né? E do histórico até mesmo na competição e tal. Santos não tem história com o Fluminense, né? Então, Sport, Santos e Bahia me parecem os 3 melhores. Tem as opiniões polêmicas. Quais são as opiniões polêmicas? Eu não quero o América Mineiro. Mas a gente meteu 3-0 neles. O jogo é chato e o jogo deles funciona com a gente. Não quero América Mineiro e Fortaleza. E eu até topo, não vou achar tão ruim quanto todo mundo talvez ache, pegar São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro. Não vou achar tão ruim quanto todo mundo vai achar, não. Grêmio e Inter, pra mim, estão numa mesma faixa. Eu não quero clássico agora, nem com o Botafogo, nem com o Flamengo, e boto a Palmeiras nessa conta aí junto. O Palmeiras nessa conta junto com os que eu não quero agora. E aí sobra só o Atlético Paranaense, que pra mim dá uma incógnita. Talvez esteja num grupo ali com Fortaleza, talvez e América Mineiro, como times que eu não quero pegar agora, porque o jogo talvez encaixe. A gente não pegou o Atlético Paranaense titular, né? Enfim, dê sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, até a próxima e valeu!